Final de semana com chance para chuva na maior parte do Brasil e risco até mesmo de temporais. O interior do país vai seguir com um tempo mais instável. Isso porque nós teremos a combinação de vários sistemas que devem estimular nuvens carregadas, atuação de cavados meteorológicos, ar quente e úmido que vem do norte do país, favorecendo a ocorrência para pancada de chuva. No Rio Grande do Sul, o que chama a atenção é o calorão entre o sábado e o domingo. A aproximação de uma nova frente fria no final do domingo vai começar a movimentar mais a atmosfera, mas antes disso, Porto Alegre pode ter até calor de 36 graus. Vai ser um fim de semana em que o sol ainda aparece bem na maior parte do sul do país, só que a infiltração marítima deve favorecer mais umidade em Florianópolis e Curitiba. Para as duas capitais nós temos condição para chuva moderada e que pode acontecer especialmente na tarde do sábado, enquanto em Foz do Iguaçu o destaque é a temperatura acima de 30 graus e a umidade até um pouco mais baixa. Não chove também ao longo do sábado na maior parte do sul de Mato Grosso do Sul. As pancadas vão ficar mais concentradas na divisa do estado com Mato Grosso e com Goiás. Em São Paulo, a situação passa a ser de perigo na divisa do estado com o sul de Minas. Isso porque a chuva volumosa pode acontecer desde a madrugada, trazendo transtornos para as regiões de Campinas, cidades como Pouso Alegre e Maria da Fé e áreas também da Grande São Paulo, que podem receber volumes altos ao longo do final de semana. No Rio de Janeiro, o sol tende a aparecer um pouco mais, ainda entre nuvens no céu, mas com volume de chuva começando a diminuir. A maior parte do norte fluminense já volta a ter tempo firme e não chove na maior parte do nordeste. Cidades do interior da Bahia, do Piauí, do Ceará e do Pernambuco com bastante sol ao longo do sábado e com tempo firme. Já no norte do país, o risco de temporal é alto entre o sul do Pará, o Amazonas, o estado de Roraima e a capital Rio Branco, no Acre. Em relação às temperaturas, em São Paulo, a máxima no sábado não deve passar dos 23 graus. Já em Porto Alegre, calorão de 33. Temperatura aqui em Campo Grande pode chegar a 35, máxima de 29 em Salvador, 24 graus em Belo Horizonte e calor de 31 em Rio Branco, no Acre. Já a cidade de São Paulo vai ter um sábado ainda com tempo bem instável. A chuva deve se concentrar entre a madrugada e as primeiras horas da manhã, perdendo força só à noite. No domingo, o sol volta a aparecer entre nuvens no céu, mas ainda pode chover. A temperatura deve subir um pouco mais, já com máxima prevista de 26 graus. A chuva mais pesada diminui no início da próxima semana, segunda apenas com chance para garoa e terça-feira, tempo firme na capital paulista. Já na cidade de Uruguaiana, o que vai chamar a atenção é a temperatura mais alta. Neste sábado, a máxima pode chegar a 35 graus. Em Bagé também não chove, com calor de 31 e Santa Maria pode ter máxima na casa dos 34 graus. Já na noite do domingo, a aproximação de uma nova frente fria vai impulsionar esses ventos mais quentes sobre o estado gaúcho. Em Porto Alegre, a temperatura dispara devido à condição de pré-frontal. Com a chegada do sistema, áreas do oeste e sul do Rio Grande do Sul voltam a receber chuva forte no final do dia, com risco de temporais que podem se estender até a madrugada de segunda. Já em Santa Catarina, no Paraná, domingo, ainda com sol aparecendo e com pancadas mais irregulares. No sudeste do país, o calor volta a chamar a atenção em cidades do estado de São Paulo, mas ainda tem alerta para chuva mais forte no interior paulista. Já as outras áreas entre centro e norte do Brasil, com a influência do ar quente e úmido ainda mantendo nuvens bem carregadas. O sol ainda continua aparecendo com mais dificuldade em Goiânia e Cuiabá, pode chover com força em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, e Belo Horizonte, em Minas Gerais, ainda vai seguir com tempo mais instável e até com uma temperatura mais amena. Na maioria das áreas do Rio de Janeiro, domingo mais ensolarado, sem expectativa de chuva, com a condição de tempo firme. Agora, a maior parte do norte e do nordeste do país com pancadas mais mal distribuídas. Em Salvador, Natal, no Recife e até mesmo em São Luís, a chuva deve acontecer de forma passageira. Enquanto no Acre e no Amazonas, o risco de temporal ao longo do domingo é mais alto. A temperatura máxima em São Paulo pode chegar a 26 graus. Calorão de 36 em Porto Alegre e em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Mas temperatura que não deve passar dos 27 em Goiânia e até alcança 29 graus em Cuiabá. Já em Palmas, no Tocantins, calor de 32 e máxima podendo chegar a 29 em Salvador, na Bahia.